Klein nasceu em 1882 em Viena. Teve o seu primeiro contato com a obra de Freud em 1916. Ao longo de sua trajetória, contribuiu com inovações psicanalíticas e focou seus estudos teóricos em crianças. Em 1955, inaugurou a Fundação Melanie Klein e faleceu em 1960, aos 78 anos de idade. Melanie dedicou parte de seu estudo às crianças, desenvolvendo um novo conceito para a psicanálise, atribuindo maior importância às primeiras fases do desenvolvimento infantil. Seus estudos avançaram para outras áreas, como a área educacional, e seu trabalho foi importante na continuidade de novos conteúdos do desenvolvimento da criança. Por outro lado, um dos maiores desapontamentos de Klein foi a indiferença de Freud em relação aos seus trabalhos. Anna Freud também desenvolveu um estudo psicanalítico sobre crianças, porém divergentes do pensamento kleiniano. Sendo assim, seguiram abordagens distintas. As contribuições de Melanie Klein para a psicanálise vão além de estudos voltados para crianças. Dentre eles, os conceitos clássicos, o desenvolvimento psicossexual, o conceito de posição, conceito sobre a formação de ego e superego, conceito de situação edipiana, conceito do mundo interno, relações objetais como o seio bom e o seio mau, mecanismos de introjeção e projeção, desejo, culpa e reparação, técnica do brincar, as fantasias em forma de associação livre. E para ilustrarmos de forma prática, convidamos a doutora Maria Cristina Malipensa Mariana, psicóloga clínica e educacional e diretora da Clínica de Psicologia MCM. Numa análise de caso prático de obesidade infantil, como acontece a vivência clínica na abordagem kleiniana relacionada à técnica do brincar? Eu agradeço a oportunidade aí de poder ajudar nesse trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre o brincar na clínica, né, na ludoterapia, terapia com as crianças. Eu atendo crianças já há muitos anos, quase 40 anos aí de atendimento, tanto como especialista clínica como educacional em escolas. Então é um número muito grande mesmo de crianças e adolescentes, né, adultos também, mas a gente tem assim uma experiência no brincar, como diz a Melanie Klein, que é assim muito assim gratificante. A criança, através da brincadeira, expressa seus sentimentos, expressa seu mundo interior. Então, nós temos aí os recursos, né, através de técnicas projetivas, de desenhos, de histórias. A criança coloca para fora os seus sentimentos, o que está acontecendo no seu psiquismo, através da brincadeira. Através da brincadeira, a gente consegue acessar o inconsciente infantil. A gente consegue entrar realmente lá no fundo. O que está acontecendo com essa criança, né? Então, eu vou dar o exemplo de algumas técnicas, né, que eu aplico ao longo desses quase 40 anos aí de atendimento, onde tem desenhos, histórias, né, figuras projetivas, onde você mostra para a criança aquela figura e pede para ela contar a história, né, daquela figura. Se eu mostrei, eu vou dar uma estatística assim, mas são mais de 2.000 crianças, mas, por exemplo, se eu mostrei a mesma figura com o mesmo desenho para 2.000 crianças, pode ter certeza que eu tive 2.000 histórias diferentes, com o mesmo desenho. Então, a criança, ela passa, né, para o mundo externo, tudo aquilo que está dentro dela, né? Então, a parte da brincadeira, da ludoterapia, do brincar, faz com que a criança, brincando, expresse seus sentimentos, expresse suas frustrações, expresse o que está bem e o que não está bem dentro dela, né? E vai do psicólogo estar junto nesse movimento de entender, de interpretar e de ajudar essa criança e a família, porque muitas vezes o trabalho com a criança é também com a família. Tem que inserir a família com orientações, né? Para que haja realmente uma mudança efetiva. Em relação ao nutrir, como a criança obesa traz do inconsciente o funcionamento do seu aparelho psíquico? Na obesidade, né, a criança ela está comendo a mais do que está precisando comer. Então, essa alimentação está no lugar do quê?
Então, o que a gente trabalha em terapia, basicamente, né, esse excesso de alimentação, ou essa alimentação de uma forma desequilibrada, de uma forma que não é boa para o seu organismo, para a sua saúde, né, ela está no lugar do quê? É do carinho da mãe, é da omissão da mãe, é da superproteção da mãe, sempre a mãe, né? Mas a mãe, ela precisa ser ajudada e não culpada por nada, né? Essa mãe está fazendo o que ela consegue fazer. Então, num trabalho em conjunto com a família e com a criança, nós chegamos, sim, num resultado, né, bem gratificante, né, de ver aonde está, né, a disfunção, né? Aonde está uma disfunção familiar, no relacionamento, se é algo que ficou para trás, lá, como a Melanie Klein fala, do seio bom, do seio mal, ou se são coisas de hoje. Numa dessas situações, uma criança me procurou, ela me encontrou numa rede social. Eu tenho feito alguns vídeos de orientação mesmo, né, para esse momento, com os pais, com as famílias, para lidarem com as crianças. E nisso ela me encontrou e pediu para a mãe para falar comigo. E aí ela pediu para voltar para a terapia. Olha só, a criança pedindo voltar para a terapia. E o que acontece, né? Uma das coisas que ela me colocou logo de início, que ela estava com saudades da escola, porque na escola tinha o lanchinho, que não tinha em outro lugar esse lanchinho igual o da cantina. Só que a criança falava com uma vontade, com um desejo de comer, ela explicava como era aquele lanchinho. O que acontece então nessa situação, né? Perdas, né? Ela associou as perdas, né? Todas as perdas da escola, né? Das amizades. Ela relacionou com a alimentação, né? Ela também estava sentindo a falta, não só dos amigos da professora e de todo esse contexto, né? De toda essa privação de que está acontecendo, mas do lanchinho. Então, olha a alimentação, né? Como é importante e como ela vem cheia de significados, cheia de sentimentos, né? Então, nesse momento de perdas, né? Ela associou as perdas à alimentação. Ao longo dos anos, você desenvolveu alguma inovação técnica dentro da sua vivência clínica a partir da sua conduta profissional? No decorrer do meu trabalho, eu desenvolvi muitas técnicas projetivas, né, baseadas em desenho, baseadas no brincar, em jogos projetivos. Então, para cada idade, né, a gente faz uma atividade, mas elas são verdadeiramente tesouros, né, que mostram, né, como está realmente a criança, o que ela sente, o que ela vê do mundo. Olha, tem um caso assim tão interessante, né? Não foi só um não, mas eu lembro agora de um onde no desenho a criança expressou uma cena, uma situação, né, contando a história sobre aquele desenho com um conteúdo tão rico. Depois, quando nós fomos trabalhar com a mãe sobre esse conteúdo, a mãe coloca que foi uma situação que aconteceu quando ela estava grávida. A criança estava no ventre e através da situação de terapia, isso apareceu na história. Não foi só um caso, foram vários casos onde a criança dentro do ventre já está registrando muitas coisas. Então a psicologia ainda tem muito a avançar e a evoluir.